amor de Deus venha superabundar na sua vida, na sua família, na sua casa. E que ao redor de você, onde você estiver, pessoas possam sentir a presença de Deus através do teu testemunho, do teu jeito de viver. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus ilumine, fale conosco por meio da sua palavra. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nos ajude a entender a tua palavra. Tenha misericórdia de mim e dê fidelidade para transmitir corretamente aquilo que é ensinado e que teu povo que estão aqui e aqueles que acompanham pela internet e recebam a palavra do Senhor e no mover do teu Espírito venha produzir aquilo que o Senhor deseja. Afasta da nossa mente, do nosso coração, tudo que atrapalha, tudo que gera impedimento em ouvir e atender a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual de nós pode dizer 100% que a sua vida nunca passa por altos e baixos? Nunca passou. Qual de nós nunca enfrentou as oscilações da nossa existência nessa terra? Tem alguns que acham de que as dificuldades só vão acontecer com aqueles que não creem em Deus. Isso não é verdade. Aliás, a Bíblia está cheia de exemplos que muitos irmãos e irmãs crentes em nosso Senhor Jesus Cristo enfrentaram dificuldades terríveis. O apóstolo Paulo diz que ele passou por 3 vezes, tomou uma quarentena, menos de açoites, ou seja, 39 açoites, 3 vezes. Passou por naufrágios, frio, fome, dificuldades, perseguição, tentaram matá-lo várias vezes. Tudo por quê? Porque pregava Jesus Cristo. Porque anunciava a palavra da salvação. Precisamos colocar em nossa mente de que situações não agradáveis podem acontecer conosco, e isso não é a ausência da presença de Deus. Necessariamente, Deus não está te punindo ou castigando. Há uns 4 meses atrás eu falei aqui, nesse mesmo lugar, sobre a fé inabalável. Mas a fé inabalável, consequência do cumprimento de Efésios capítulo 6, quando a gente se reveste da armadura de Deus, quando dedicamos a uma vida de oração, de devoção a Deus, de vigilância às circunstâncias pecaminosas que estamos sujeitos a passar. E o texto de Efésios fala que depois de ter vencido tudo, permaneceremos, ou que permaneçam inabaláveis. Hoje eu quero abordar também sobre a fé inabalável em Jesus, sobre um outro aspecto, a respeito da confiança que temos, ou não, em Deus. Como anda a tua fé? Você que está aqui, você que acompanha pela internet, como anda a tua fé? Mas o que é essa fé? Se fôssemos buscar somente a definição bíblica, nós teríamos a definição lá de Hebreus capítulo 11, onde fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é um exercício que eu faço de crer naquilo que eu não vejo, de confiar naquilo que não existe, de que não é visível. De certo modo, a nossa fé oscila muito. Ou não? Já reparou que tem dia que parece que você está dando um abraço em Deus? Você sente fortemente a presença de Deus. Tem dia que parece que você está tão distante, que Ele se faz tão longe. Vamos meditar no Salmo 125. E nesse Salmo,
vamos procurar algumas respostas a essa fé em Jesus que não se abala. Salmo de número 125. Salmo de número 125, 1, 2, 5. Salmo 125, assim diz a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva o Senhor junto com os malfeitores. Paz sobre Israel. Introduzindo esse salmo, precisamos pensar um pouco o que era o cântico de romagem. Em algumas versões você vai ver um título lá em cima. E ele coloca esse título, Cântico de Romagem. Eram canções que Israel adorava a Deus à medida que estavam indo para o templo em Jerusalém. Lembrando que naquela época, quando falava-se que iria adorar a Deus, era semelhante, era sinônimo de vou fazer um sacrifício. Vou apresentar um animal segundo as minhas condições para a purificação de meus pecados. Então iam uma multidão, e de tempos em tempos, até Jerusalém, adorar a Deus ali, e apresentar a Deus um sacrifício pelo seu pecado. Sacrifício este, conforme Deus havia estabelecido. E durante esse trajeto, alguns andavam vários quilômetros, eles iam entoando canções, hinos, louvores ao nosso Deus. Mas o que eram esses louvores? Eu já vi muitas pessoas falarem assim, tipo, pastor, eu leio um salmo e parece que está falando comigo. E por que há essa assimilação tão fácil do livro de Salmos? Nós poderíamos dizer que o livro de Salmos é a teologia na prática. Aquilo que eles estavam vivendo com Deus, eles escreveram. Enquanto a lei, o Torá, os 5 primeiros livros, as leis que Deus deu por meio de Moisés, davam a diretriz, o livro de Salmos é como eles estavam vivendo aquilo. Tanto é que o livro de Salmos fala de situações difíceis, de situações maravilhosas, fala de clamor a Deus pelo seu perdão, é o caso do Salmo 51, e tem uma sequência de pelo menos 10 ou mais salmos que são cânticos de romagem. Eles adoravam a Deus à medida que estavam indo adorar em Jerusalém. E esse salmo, ele tem uma peculiaridade porque ele começa falando os que confiam em Javé ou Yahvé. Faz sentido você estar indo adorar e não confiar naquele que você vai adorar? A princípio não. Mas ele começa enfatizando isso, quase colocando aqui um condicionante. Então, aqueles que assim procedem, vai acontecer isso. Essa fé que eu quero mencionar com vocês nesse dia, ou essa fé em Jesus que não se abala, o que é? É esse crer no impossível, é esse confiar em Deus, apesar da circunstância que parece contrária. Meus irmãos, é fácil confiar em Deus quando tudo está bem.
É fácil você falar que tem grande fé quando está naquela situação tranquila, saúde perfeita, muito dinheiro no bolso ou no banco, uma casa boa, bom carro. Mas e quando as coisas não estão desse jeito? O chamado à fé que Deus nos faz é para você confiar que Ele é aquele que guarda, é aquele que protege. A ideia toda desse salmo gira em torno da proteção de Deus e da justiça de Deus sobre o seu povo. Repare bem que ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Me surpreende demais o tanto que a fé de alguns facilmente é abalada. Me surpreende o tanto que vários e vários cristãos que eu já conversei oscilam tremendamente na fé. Como eu disse no início, todos nós estamos sujeitos a altos e baixos. Mas parece que alguns são mais baixos do que altos na fé. Parece que a situação dele é agravada cada vez mais à medida que ele não confia em Deus. Confia só na religiosidade, só na aparência das coisas, nos bens que ele possui, no seu intelecto. Você sabia que tem gente que se orgulha demais de ser inteligente e esse orgulho da sua inteligência o atrapalha tremendamente? Porque ele é quase Deus para si mesmo. Ele se julga dono de um saber tão grande que despreza o conhecimento do Altíssimo. Julga que a ciência lhe deu tudo, quando na verdade ele tem bem pouco. Porque quem garante que essa inteligência vai durar para sempre? Quem garante que esse conhecimento vai lhe dar tudo, tudo mesmo, que ele gostaria ou que precisa? Quantas pessoas com pós-doutorado infelizes? Não estou falando que o estudo gera infelicidade. Eu estou falando daqueles que confiam no seu estudo mais do que em Deus, na sua capacidade mais do que em Deus. Colocam Deus como uma caixinha de reserva que de vez em quando ele abre para ver o que tem lá. Mas se não gostou, já fecha e segue a vida e não confia de todo o coração no Senhor. Tem uma ilustração que ajuda bem a expressar isso. No método de evangelismo explosivo, nós usamos uma cadeira. E essa cadeira, a gente senta nela e fala: como você sabe que essa cadeira vai te aguentar? Eu não sei. Mas eu estou sentado nela e eu creio que ela vai me aguentar. E assim muitas pessoas procedem. Eles não creem que Deus é capaz de suportar, de dar suporte à sua vida. Se eles não estiverem sentados num concreto pleno, eles não querem confiar no Deus Todo-Poderoso. Os que confiam no Senhor, então, à medida que eles caminham, ele fala, são como os montes de Sião. Imagine olhando os montes. Essa ilustração que o autor traz aqui para nós é um pouquinho difícil. Porque a gente não está em Jerusalém e não está indo para Jerusalém. Mas tente imaginar a cena, você caminhando para Jerusalém e olha o Monte Sião, olha as montanhas ao redor e você fala, quem confia em Deus são como aqueles montes. Aqueles montes não tremem, não saem dali, estão firmes. E aqui volta naquela condicionante que ele colocou no início. Os que confiam são desse jeito. E os que não confiam, facilmente se abalam. Mas pastor, eu posso ter uma fé que facilmente se abala? Pode. Pode, não deve, mas pode. Não deveria, mas tem. É aquela fé onde o seu Deus é você mesmo. Onde você estipula as regras para crer em Deus.
E o que você acha que Ele pode fazer e o que Ele não pode fazer. Esse salmo fala de uma fé inabalável que confia totalmente em Deus. Viver por fé é agir em plena confiança de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disse. Repito, tudo que Ele falou acontecerá. Mas, pastor, eu não creio. Então você não confia. Ah, pastor, mas não é assim. É que tem coisa que é difícil de entender. Então são 2 ou 3. Tem muita coisa que eu não entendo. Eu não entendo como Deus tão maravilhoso pode amar alguém tão pecador. Eu não entendo como um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, se importa com a gente tão pequenininho. Eu não entendo o curso nosso nessa terra, porque eu não sei o dia de amanhã, o curso de Deus, se amanhã eu vou estar vivo ou não. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus diz: confie em mim, creia, confie de todo o coração. E o que é confiar de todo o coração? É você acreditar não só nas suas promessas, mas tentar tirar do coração todas aquelas dúvidas que te abatem. Quer ver algumas dúvidas? Por exemplo, antes da minha conversão, eu achava que a palavra de Deus tinha sido escrita por homens e que os homens haviam mudado, manipulado essa palavra só para enganar as pessoas. Então repare que a minha fé não era uma fé conforme a palavra de Deus diz. Era uma fé que eu queria ter naquilo que eu queria acreditar. E aquilo que eu queria acreditar, ao invés de me aproximar de Deus, me afastava de Deus. Porque as minhas perguntas se tornavam maiores do que as minhas respostas. E quando eu não tinha resposta, eu mesmo era a resposta para aquilo que era a minha dúvida. Ou seja, não quero Deus, não quero a palavra. Meus irmãos, o que é a fé? Chamamos de fé só aquilo que vemos? Não, isso não é fé. Aquilo que vemos não precisa existir fé. Eu não preciso crer que esse púlpito está aqui, eu estou vendo. É crer no impossível e viver no Deus que tudo pode. Com a fé no Deus que tudo pode. Como eu posso fazer assim? Eu devo viver por fé, agindo de acordo com o que Ele diz, ainda que às vezes eu tenha dificuldade de entender. Ainda que eu leia e a minha mente tenha dificuldade de assimilar aquilo que está escrito. Não poucas vezes eu li um texto e na hora eu não entendi. Não estou falando não entender a língua portuguesa. A língua portuguesa com um bom dicionário você vai entender. Ou se você tiver dificuldade com uma versão, você pega uma outra versão e algumas palavras mais simples te ajudarão a entender o que está escrito. Mas a nossa dificuldade é entender como que essa palavra se aplica à minha vida. O que isso significa para mim. E quantos textos, depois de um tempo, Deus deixou bem claro? Porque quando a gente confia em Deus, Ele vai guiando, e a gente consegue passar pelos momentos difíceis, e talvez Ele não é obrigado a fazer isso. Lá na frente Ele te explica o propósito de tudo aquilo. Não poucas vezes, no meio da aflição, você não vai entender o propósito. Você simplesmente vai contar com o amparo de Deus para você sair do outro lado. Não foi assim? Simplesmente Deus te pega no braço, Deus te pega no colo e te ajuda a prosseguir, porque nem mesmo ir adiante você estava conseguindo. Quais os efeitos? Qual o resultado desse tipo de fé? É uma vida que contempla as promessas do Senhor,
O texto diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas fica firme para sempre. Então eu confio em Deus, aqueles que confiam em Deus não se abalam, mas estão firmes para sempre. Aí ele dá um exemplo: como em redor de Jerusalém estão os montes, citando uma comparação, assim é Jeová, assim é Javé, um outro nome possível para Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, à medida que eles estavam indo para Jerusalém, eles professavam: Deus está comigo. Quando? Hoje. E quando? Para sempre. Aonde? Em derredor de mim. A semelhança desses montes, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é que me guarda, o Senhor que me protege. E assim prosseguiam a caminhada. Semelhantemente, nós precisamos viver baseado nas promessas de Deus, agora e para amanhã, e depois de amanhã. Aquele que te chamou, o Todo-Poderoso, não falha. Não foi isso que a gente cantou? Teu amor não muda, seu amor não falha. Será que Deus, tendo começado algo, realizando algo na tua vida, ia te deixar no meio do caminho? Não. É a nossa fé que oscila. Não é o agir de Deus que deixa de acontecer. É aí que eu preciso buscar ser essa pessoa que fortalece a fé, intensifica essa fé e continua crendo mesmo diante de circunstâncias difíceis. Como que eu posso ter essa fé mais forte? Busque o Senhor em oração, procure viver em comunhão uns com os outros, esforce-se para crescer no conhecimento da palavra. Recentemente eu preguei num outro local, e aqui também, mas já faz alguns anos, sobre como eu posso ter mais fé. Uma pessoa me fez essa pergunta: pastor, como que eu posso ter mais fé? Eu falei: ó, é difícil explicar claramente, então vamos deixar a Bíblia dizer para o teu coração a forma que você pode ter mais fé. Aí eu pedi para que ele lesse Romanos 10:17. Se quiser pode ler, por favor. Depois a gente volta aqui no Salmo. Romanos 10:17. Aí vão ter pelo menos 2 ou 3 versões. Uma versão vai dizer o seguinte: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Outros falam que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ambas têm o mesmo significado. Se eu quero ter mais fé, eu preciso ter contato maior com aquilo que Cristo deixou, com a palavra de Deus para a minha vida. Mas de que forma que o contato com a palavra de Deus vai te dar mais fé? É simples. Olhe os feitos de Deus. Eles vão te estimular a crer mais. Quem é capaz de curar o cego de nascença? Deus. Quem é capaz de fazer o paralítico andar? Deus. Quem é capaz de, no sentido humano, parar o sol? Deus. Quem é o que manda a chuva e cessa a chuva? Deus. Porque tudo isso é narrado na Bíblia Sagrada. Ah, mas Deus pode usar as causas secundárias? Não é que Deus pode, Deus usa. Ele não precisa fazer tudo diretamente, ele pode fazer através das leis que ele criou, sem problema nenhum. Mas enquanto isso, o conhecimento da palavra aumenta a tua fé e fortalece a tua fé. Agora pense o inverso: se eu me afasto da Bíblia, não quero conhecer a Bíblia. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: pastor, se eu ler a Bíblia eu vou ficar doido. Não, você não vai ficar doido. De jeito nenhum, você vai ficar sábio. Agora, para alguns, essa sabedoria é loucura. Porque você não vai entrar mais na vibe deles. Para o pessoal que te convida para algo errado, e você diz não, para eles você ficou doido. Para Deus você ficou sábio. Para aquelas coisas que são erradas e você diz não, para alguns você ficou doido. Mas segundo a palavra, você está adquirindo conhecimento. E está buscando agradar o Criador e não mais a criatura.
E quando você busca agradar e viver para o Criador, tenha certeza, conforme diz o texto de Hebreus, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele sabe dar coisas boas para aqueles que se dedicam a Ele. Esforçar-se para crescer na palavra é bênção para a tua vida e também intensifica a tua comunhão com Deus. Vamos colocar essa palavra na nossa vida de forma mais prática ainda. Lá no Salmo 125 ainda diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que Deus está falando aqui? Se você confia em Deus, o ímpio que está ali tentando massacrar, te ofendendo, tentando te destruir, Deus fala que não vai ser assim, para não acontecer de você pecar de tanta coisa ruim que está acontecendo. Deus sabe te preservar. Deus sabe cuidar de você. Aliás, Deus cuida, e não poucas vezes a gente não agradece. Já viu pessoas assim, em algumas igrejas, até na nossa já fizemos isso. Ah, pastor, eu fui viajar e aconteceu isso, e Deus livrou. O negócio do ônibus lá caiu e Deus me protegeu. Amém? Amém, protegeu. Mas é aquela viagem que você vai e volta e não acontece nada, Deus não protegeu? Protegeu. Protegeu tanto que não aconteceu nada. Meus queridos, Deus está cuidando da gente, até quando a gente acha que não está. Até quando a gente nem lembra dele, ele continua sendo Deus. A diferença é que quando eu vivo por fé e confio nele, eu vou ter, além das bênçãos prometidas para aqueles que confiam, como ele disse aqui, eu vou ter uma proteção especial. Diz o texto: faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Era como se durante a caminhada para Jerusalém eles falassem: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor é como esses montes ao meu redor, eu sei que o ímpio não vai prevalecer contra mim, o Senhor vai me dar livramento para que eu também não peque. E eu te peço, faz o bem, Senhor, sobre aqueles que te amam e te buscam. É uma oração que ele está fazendo no verso 4. Só que ele faz um contraponto, ele fala: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva o Senhor juntamente com os malfeitores. Mas aqui ele está querendo um mal para os outros? Não, aqui está vindicando, reivindicando, suplicando a reta justiça de Deus, para que o justo não seja punido junto com o perverso. É só depois você ler Malaquias 4 que Deus faz diferença sim entre aquele que serve e aquele que não serve, ainda que para alguns pareça demorado. Aí ele fala: paz sobre Israel. Vamos aplicar essa palavra de forma bem simples na tua vida. Primeiro, faça uma autoanálise se você tem vivido por fé. E se essa autoanálise te acusa de não estar vivendo por fé, fala: Senhor, me perdoa. Muitas vezes eu coloco a minha inteligência como um semideus na minha vida. Não poucas vezes eu me coloco num altar ao lado do teu, querendo ser igual. E eu te digo: desce logo daí. Aí não é o teu lugar. Confie que só o Senhor é Deus, que a tua vida vai ser bem melhor. Você não é Deus. Você é muito frágil. E ao subir ali, é maior o tombo. Não faça isso. Essa autoanálise tem que fazer o seguinte: Deus, eu estou andando confiando em Ti, ou eu confio no meu dinheiro? Eu ando confiando no Senhor, ou ando confiando nos meus bens? Eu ando confiando no Senhor, ou confio? Aí põe o que você quiser. Porque se tem algo ocupando o lugar de Deus na tua vida, isso está errado. Segundo, avalie as tuas ações, se elas demonstram obediência a Deus. Porque não basta eu falar que confio. Não basta eu dizer, eu confio no Senhor. Mas você vive por confiança, as tuas ações demonstram isso. Também verifique se você busca intensamente a palavra, a oração e a comunhão. Mas por que isso é tão importante? A palavra te ensina a respeito de Deus.
A oração é o diálogo com esse Deus da palavra. E a comunhão é onde você vai ser fortalecido no relacionamento uns com os outros. É ali que Deus ordena uma bênção especial, como eu falei hoje de manhã, e mais para frente vou pregar aqui. Deus ordena uma bênção se você está se ajudando mutuamente. Se você não está se ajudando uns aos outros, aquela bênção não vai ter. Pastor, é muito difícil. Eu sei, você é o outro. Será que é você que é difícil ou é o outro que é difícil? Ou são dois difíceis tentando se ajudar? Eu te digo, são dois pecadores tentando se ajudar. Tenha paciência com o outro e o outro tenha paciência com você. Após essa análise, se a tua fé é inabalável, tenha certeza, Deus te garante, Deus te promete de que você será muito, muito abençoado. Muito abençoado. Vamos ficar em pé e orar, os que puderem. Ó nosso Deus, nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a nos desprender de tudo aquilo que atrapalha a plena confiança em Ti. Se hoje, meu Deus, no nosso coração, na nossa vida, se aqui em nosso meio, há pessoas que reconhecem isso, que precisam dessa mudança, que assim o Senhor ajude a cada um. Afasta, Pai, toda a autoconfiança que atrapalha confiarmos somente em Ti. Sabemos que o Senhor nos capacita sim para muitas coisas, mas a verdade é essa, o Senhor que nos capacita. Que a glória seja dada a Ti eternamente. Nós oramos agora também, meu Deus, pela dona Nilza, que chegou o pedido aqui para essa mãe que perdeu seu filho, que o Senhor ajude essa família, conforme o nosso irmão André solicitou. Oramos também, Deus, pelos enfermos da igreja. Oramos pela dona Neuza, dona Cleusa, pelo Rigate. Oramos pela Filomena, pela dona Marta. Oramos pela cura completa, meu Deus, do nosso irmãozinho Lucas. Oramos pela Denise. Oramos, Deus, pela viagem do pastor Anísio, da irmã Misma, que eles tenham dias de descanso, que o Senhor proteja em tudo. Oramos pela vida do Altamiro. Oramos pela vida da Luana. E cada nome que agora está sendo colocado na Tua presença, Deus. Visite-os e ajude-os. Ó Deus, misericórdia e de paz. Cuida do Teu povo. Dá uma semana abençoada. Recebe a nossa gratidão por essa semana que passou. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deixa eu sentar.